Olá, meus queridos, minhas queridas, começando mais um Consciência Paranormal, que acontece aqui no Instituto Ivan Martins. E antes da gente começar o bate-papo de hoje, porque é sobre isso, né, gente? É um bate-papo. Nós vamos trocar aqui as nossas impressões sobre vários assuntos, não é? Sempre naquela troca. Eu digo a vocês, né? Palestra é só quando o convidado der palestra. Aqui é bate-papo, é mais um talk show para que a gente possa, de fato, levar, né, informações para vocês nesse eterno aprender. Se você acha que já sabe tudo, está no lugar errado, né? Porque aqui a gente não sabe de nada, né? Somos viajores do tempo e do espaço no eterno aprender. Só sei que nada sei. E nesse nada saber, a gente vai aprendendo um pouquinho aqui, um pouquinho ali. Aqui não tem mestre nenhum, tá? Falado isso, a gente pode começar o nosso processo de hoje. Seja muito bem-vindo, bem-vinda. Que a luz esteja com você de uma forma muito especial hoje e sempre. Gente, já estão inscritos no meu canal, no Instituto Ivan Martins? Ainda não? Gente, se inscreva. Para você é só apertar ali o dedinho, mas para a gente faz uma diferença imensa, né? O algoritmo dispara, manda essas informações para mais pessoas, e é isso, nós estamos aqui para plantar luz, né? Então vamos semear juntos, todos nós? Não adianta você só ver, né? Vamos deixar de ser egoísta, né? Vamos distribuir também, mandar lá uns aviãozinhos, né? Mandar lá um toque para todo mundo acompanhar a gente. Se inscrever no canal e juntos vamos semear muito, muito mesmo. É muito bom contar com você. Como sempre, trazendo pessoas incríveis. E hoje eu trago uma terapeuta, gente. Ela é especialista em reprogramação mental, desenvolvimento pessoal, mais PNL, mas enfim. Mas o que ela vai trazer para a gente hoje, gente, é um bate-papo muito interessante sobre terapias arcturianas também, né? Porque a coisa é um pouquinho mais abrangente, não é? A gente viu falar tanto em arcturianos daqui, arcturianos dali, mas que bicho é esse, né, gente? Do que é que nós estamos falando, não é? De que irmãos nós estamos falando? Quem são esses irmãos? De onde vêm esses irmãos? Como é o acesso a esses irmãos? E de que forma, né, eles vêm ajudar nessa cura multidimensional? Que é uma coisa que vocês me escutam falar muito sobre, não é isso? Mas vamos ver agora dentro de uma visão arcturiana. Gente, ela tem mudado vidas, viu? Com seus workshops, lives, enfim. E utiliza ainda técnicas como auto-hipnose. Ela vai falar mais sobre isso durante o nosso bate-papo. Gente, eu tenho um prazer imenso em receber Marta Siqueira. Seja bem-vinda, querida. Seja bem-vinda. Que a luz esteja com você, que hoje você transmita tudo que essas pessoas precisam ouvir. Porque você sabe que quando nós precisamos ouvir, a informação chega, né? Sim. Ninguém está aqui à toa, ninguém está aqui de bobeira. Se estão aqui hoje, né? Seja de manhã, de tarde, à noite, seja em que dia for, em que parte do universo for, né? E do tempo. Porque isso fica por aí, né? Sim. Isso fica rodando. Sim. Bem-vinda, querida. Saudações cordiais. Muito obrigada pelo convite, Ivan. Para mim é um prazer poder proporcionar como uma fonte, como uma luz, ser mensageira, para que todas as nossas palavras hoje ressoem como um tratamento, como uma terapia, porque essa é a minha missão aqui. E assim é, né? Feito está. A gente não diz assim será, não. Assim é. Porque feito está e está aqui e agora. Eu, conversando com você um pouquinho antes do início, já falava, né, que eu não gosto de extinção de linguiça. Sim, sim. Aqui, quando chega, vamos falar, né? É manteiga quente, é manteiga fria em chapa quente. Ela vai ter que derreter, Sim, não é sim, isso? sim. Então vamos lá, querida. Se fala tanto em arcturianos, tudo arcturiano hoje. E pouco se fala, de fato, sobre. Então fica muito na questão terapêutica, às vezes, mas a pessoa não sabe o que é, de onde vem, para onde vai. Defina para mim o que é essa questão arcturiana. Quem são os arcturianos? Primeiramente, eu gosto de desmistificar, né? Porque as pessoas falam que para ter acesso ao arcturiano precisa ver aquele ETzinho na sua frente,
com antenas de vinil, e eu, sinceramente, nunca vi nada parecido com isso, né? Então, eu costumo dizer que eu fui tocada pelos arcturianos pelas sensações, pelos sentimentos que são fora da Terra. Você sabe que existe um ser entre nós em algum momento da sua vida, normalmente quando você mais se encontra em desespero, que ninguém consegue te ajudar. Esses seres arcturianos, eles vêm do planeta de Arcturus. Nós temos alguns mestres ascensionados muito próximos a eles, e a vibração é acima da 12ª dimensão, tá? E muitas das informações que eu recebi, que eu quero trazer aqui no programa, Ivan, eu não vejo em livro, eu não vejo em treinamento. Isso foi conexão. Eu fui conectada. Então, os arcturianos, de uma forma geral, podemos dizer que são seres que vivem fora da Terra, não são intraterrenos, são extra, né? Fora da Terra, e que tocam o ser humano para acelerar de cura, para processos ao qual a pessoa se encontra desesperada e não encontrou mais aonde buscar ajuda, mas desde que tenha permissão do seu eu sou, que é a sua centelha divina. Quando nós clamamos por ajuda, eles vêm, eles se aproximam, sempre trazendo amor. Às vezes a situação não se resolve na hora, mas você se sente tocado com aquele sentimento de, sabe, tudo vai dar certo, é agora. Então eu não preciso ficar classificando, mas os seres são assim, os seres são assados, os seres são azuis, eles são prateados. Existem vários tipos de seres. O que eu vejo são seres de uma grandiosidade extrema, normalmente acima de 2 metros. São seres muito semelhantes a nós, inclusive os que eu já me deparei, os rostos são muito parecidos conosco. E aquele semblante calmo, tranquilo. Eles estão em missão, sempre a missão de trazer amor, de acelerar o nosso autoconhecimento, regeneração, ruptura de chips, contratos, implantes astrais. Tudo isso é o que de fato faz os arcturianos terem se apresentado cada vez mais na Terra. As pessoas precisam entender que essa calma vem de conquistas, de evolução de bilhões de anos, né? Sim. É como se, quando eles se conectam conosco, eles já sabem até onde você vai, até onde você pode ir, porque eles já passaram por esse processo, né? Pelo que eu percebi, eles já estiveram entre nós há milhares e milhares de anos. Só que eles percebem que o ser humano é uma das raças que menos evolui. Com o passar do tempo, é como se tivesse parado. Então, assim, é a hora, esse é o chamado. Então, quando se aproxima, eles já sabem que todos têm um processo. Né? É como aquela velha frase, quando o discípulo está pronto, o mestre aparece. Então, quando você está no seu processo de mudança, algum, seja um mestre ascensionado, seja um extraterreno, um intraterrestre, alguém vai se aproximar para poder te ajudar nesse próximo passo. Eu até brinco com isso, eu digo que o mestre só aparece quando a gente não precisa mais dele. Basicamente isso. A gente já não precisa mais dele, ele aparece, porque o caminho é individual, não é? Sim, é o caminho do hermetista, né? O ermitão. Quando você precisa evoluir por si só. E muitas das vezes nós precisamos entender que a dor é um processo da alma. É um processo de, como se fosse a borboleta que passa por um casulo. É desafiador para ela sair do casulo, mas eu não posso ir lá e abrir o casulo, senão ela morre. Falando em borboleta, olha aqui, ó. Ah lá, o despertar. Entre o perdão e o despertar, uma jornada espiritual. É a borboleta, não tem jeito. Sim. Nós nos identificamos muito com essa questão, né? Sim. Dessa transformação, né? É dolorosa, né, esse processo. E a maioria de nós vemos como um castigo da alma, e não é um castigo. Porque não existe uma porta que se feche e 3 logo em seguida podem se abrir. São possibilidades de mudança. E nós precisamos o tempo todo mudar. Imagina, deixar de ser uma lagarta rastejante e passar a galgar novos voos. É o que nós temos como missão. E ninguém imagina a dor que ela pode sentir para abrir essas asas, né? Ninguém imagina a dor. Eu lembro também da história do gavião. O gavião não chega uma etapa de vida que ele mesmo tem que arrancar as próprias unhas, né, as garras e o bico. Imagina como dói aquele bico. Se você arrancar parte de você. São esses processos, mas logo em seguida ele se regenera. Se regenera.
Mas as pessoas têm essa dificuldade de entender esse processo. Quando você fala sobre os arcturianos, por exemplo, a questão da sabedoria, né? Se nós chegássemos hoje porque nós temos ainda no próprio planeta Terra, né? Na Gaia, nós ainda temos ainda pessoas que lutam para caçar, a cada dia. Se não caçar, não come. Se não pescar, não come, Sim. né? Quando nós chegamos lá, com as possibilidades que nós temos de uma vida, né, nossa vida moderna, contemporânea, você chega no supermercado, você tem todas as frutas que você quer, todas as carnes que você quer, né? E nem sempre é acessível a todos, mas pelo menos para uma grande maioria. Se você mostrar isso, eles vão achar que você é um ET, né? Sim, sim, sim. Na verdade, essa é a evolução das espécies, né? Quando você vê uma dificuldade ou algo muito diferente, é um ser de outro planeta. E se fôssemos olhar mesmo consciencial, acaba sendo, não é? Quando você olha pessoas cometendo atrocidades, parece um ser das cavernas. E aí você falando, estamos na era paleozoica, né? Se vê coisas acontecendo que não faz nem parte, né? E se observarmos outras pessoas que já vivem fora até das leis universais, porque ela já é a própria lei universal. Então as coisas acontecem, as coisas fluem, né? Cada um no seu propósito, mas a cada dia mais eu observo pessoas em mudanças de consciências que parecem seres de outros planetas, cada um vivendo no seu próprio planetinha pessoal. É muito pessoal, né? Muito pessoal. Muito pessoal, porque é aquela história, você olha pra pessoa e fala assim, de onde saiu isso, né? Tá na primeira dimensão. Nasceu isso. Pois é, porque quando nós falamos de dimensão, nós temos as nossas dimensões, né? As dimensões físicas que Sim. nós temos, e temos as nossas dimensões mentais, Sim. né? Inclusive o tempo, Sim, o tempo. uma dimensão mental. Quando nós falamos em quinta dimensão, já é uma ascensão, já é uma grande conquista. Sim. Algumas pessoas se julgam estar na quinta dimensão. Eu falo, oi? Primeiro, se você já está se colocando lá, você não pertence a ela. Isso, é exatamente o que eu digo. É exatamente isso. Tá. Você não precisa dizer. Nem né? precisa dizer, já não tá nela. Né? Cuidado com isso aí. Alguém te prometer, olha, vamos evoluir para quinta. É um A processo. jornada do despertar é particular. É particular, ninguém vai te levar a ela. Mas nós vamos falar, você me coloca os arcturianos já na 10ª. A partir da 12ª você já Segunda. encontra arcturianos. O que nós entenderíamos por 12ª dimensão? 12ª dimensão eu entendo a consciência coletiva, que é parte do todo. Então é como se para eles é óbvio que a humanidade deveria estar se comportando assim. Por que tu sofres? É muito interessante quando você tem essa comunicação, ainda que seja telepática, mas para eles não tem esse conceito de sofrimento. Uma pessoa às vezes sofre e é como se o ser chegasse e dissesse, mas a pessoa está esperando ter para ser. E não é essa. Foi com eles que eu aprendi esse conceito: ter para ser ou ser para ter. Então eu espero ter casa, carro, apartamento para ser feliz. Por que não ser feliz do ponto, da maneira que você está? A 12ª dimensão, ela não consegue mais entender por que essas diferenças. Angústia, mágoa, raiva. Não faz sentido para eles, não existe isso. Eu creio que a partir da 8ª, 9ª dimensão não existe mais esses tipos de sentimento. Na 5ª dimensão não existe mais esses tipos de sentimento. Acontece que a evolução espiritual, ela não necessariamente é como se fosse uma escada, né? Porque você pode subir e descer ao mesmo tempo, descer profundo e subir muito mais. Essa é a jornada espiritual. Então, quando estamos falando sobre os arcturianos, eles não têm mais essa descida. É como se já tivesse atingido a consciência coletiva do que precisa ser feito, do que pode ser feito, e só é. Né? Eles não transitam mais em tempo e espaço. É muito interessante, até porque o meu despertar com os arcturianos, se eu contar a história, ela não casa o tempo. Parece que eu voltei e fui, e voltei de novo. Aí eu comecei.
quando eu entrei em contato com eles. Então, não se prende a tempo, não tem espaço, a conexão é na hora. Você ativa um símbolo, não é como uma ferramenta, vamos esperar 21 dias. Não, ativou. Agora, é aqui, agora. Cirurgia psíquica você consegue fazer com essa frequência arcturiana. Então, eu não preciso escrever, eu não preciso falar. Bastou se conectar com o símbolo. É a frequência da 12ª. Os símbolos, eles agem como verdadeiros medicamentos. Então, é isso que é gostoso. Eu vivencio isso da radiestesia. Sim, exatamente, né? Isso. Ou com essa máquina também. Isso. Com essa máquina eu vivencio isso. Porque você simplesmente se conecta. E é na hora, né? Na hora, você simplesmente se conecta. Né? Isso. Eu gosto muito disso. Martinha do meu coração. Aquela pergunta, né, que não tem jeito. Eu creio que a gente tenha entre nós arcturianos. Nós podemos ver pessoas que passaram sobre a Terra, né, estiveram encarnados aqui. Eu não gosto de citar nomes, porque daí vão falar que eu disse que Chico Xavier, por exemplo, é arcturiano. Eu não estou dizendo isso. Né? Mas o que a gente vê é o seguinte: essas pessoas viviam como se estivessem nessa 12ª. Essas pessoas já não tinham mais essas ligações, não tinham mais esses apegos, não tinha mais nada disso. Né? Então eu acho que nós podemos reencarnar em dimensões diferenciadas, porque a gente vem trazer alguma coisa. Sim. Você crê nisso? Eu acredito, sim. E eu acredito não só que você pode encarnar e reencarnar porque aí as pessoas entendem no conceito morreu e reencarna, né? Eu acredito que uma partícula sua também pode transitar. Né? Como, por exemplo, que nós estávamos conversando, a projeção astral. Você pode estar aqui, Ivan, e pode se desdobrar como um extraterreno, como um arcturiano. Eu creio muito isso. Daí eu não li em nenhum livro, tá? É a sensação que eu tenho. Que você pode se desdobrar como um Ganesha, se desdobrar como um sol. Entende? Então, como um elemental, uma fada, né? Então, assim... Isso é interessante. Pode ser um conceito até que as pessoas... Mas como? É um pouquinho mais complexo do que parece ser. Mas sim, eu creio que você pode ter algumas partículas suas vivendo em algum outro lugar para juntos cumprirem a missão que você precisa. É aquela história, né? Como é que uma formiga, olhando para o céu, imagina um de nós, né? Tem esse conceito. Mas, ao mesmo tempo, como uma formiga está aqui e está na outra sala ao lado? Sim, está na outra sala ao lado. Rapidamente. E ela pode pular de um prédio, eu não, né? Isso é. Então é uma questão relativa. Eu creio que todos nós temos essa transição interplanetária. Assim. Eu creio nisso porque a gente vivencia isso no dia a dia, né, de formas diferentes. Eu acho que muitas coisas não... Eu creio que muitas coisas não são explicadas. Né? Tentam explicar o sonho como uma coisa química. Às vezes banal, né? E o sonho pode ser muito mais do que isso, né? Eu gosto muito da interpretação dos sonhos, até levando para um âmbito terapêutico. Eu tenho vários pacientes, clientes meus que chegam e falam: Marta, eu sonhei com isso, isso e isso. É uma metáfora, o sonho resolveu aquela questão que a pessoa precisava. Às vezes o sonho é uma projeção astral, às vezes o sonho é uma clarividência. Então, precisamos analisar com carinho, até um apelo que eu sempre faço para os meus pacientes: nunca deixe um sonho passar batido. Escreva. Porque é justamente essa técnica que você falou, bem lembrado. Tem pessoas que falam: mas eu tive um sonho sem pé nem cabeça. Tá, escreva 3 sonhos seguidos para você ver se não junta as peças, o quebra-cabeça. A história, às vezes, não é só aquela, mas se você juntar um dia, juntar outro, aí vira, às vezes,
Spielberg e Steven Spielberg. Vira uma história que você fala, não acredito nisso, agora faz sentido. E pessoas resolvem muitos casos através de sonhos. Eu mesma sou um case de sucesso. Eu gosto dos sonhos. Não é? Eu separo os sonhos dos desdobramentos. Sim. Separo bem. Hoje eu tenho plena consciência do que é uma coisa e do que é outra. E eu tenho também essa questão de me colocar em outro lugar, né? Sim. Que já é uma outra questão. É um nível avançado. Não, porque eu não chamo de nível, nem de nível avançado, porque é uma coisa que eu faço desde que eu me conheço por gente. Eu sentia saudades, por exemplo, da minha avó, eu ia onde ela estava. Eu ia e ela sentia abraço, ela sentia que eu estava lá. E você se recordando tudo. Eu me recordo sempre, né? Então, só que eu não tinha ainda, eu não conseguia me materializar. Ah, sim. Isso daí é... Eu não conseguia me materializar, né? Hoje, a gente aprende que circo não funciona. Não é uma boa ideia. Então, eu não vou na casa de uma pessoa me materializar para assustá-la. O nome disso é outra coisa, é circo. Sim. Né? E um dispêndio de energia que não precisa. Que levar mas você pode de uma forma sutil e a pessoa te sentir da mesma forma, né? Eu faço dobramento em qualquer parte do mundo, qualquer parte, né? Eu ainda não experimentei esse tipo, até onde eu sei, né? Eu ainda não experimentei fora do nosso plano Terra, né? No nosso planeta, mas com certeza, se forçar um pouquinho, né? Vai ter o desdobramento que você vai, de uma forma mais sutil, enfim. Mas nós estamos aqui para falar sobre você, não sobre mim. E sobre você, eu quero te fazer uma pergunta agora um pouquinho complicada. Mande. O que a gente mais conversa aqui é que o planeta se mostrou depois da pandemia. Não pode falar esse nome, né? Então, apaga. Quarentena seria melhor? Botar um negocinho aqui. Depois desse período todo, é como se o planeta tivesse piorado muito. As pessoas estão cada vez mais distantes, cada vez mais egoístas, cada vez mais prepotentes, cada vez mais racista, cada vez mais machista, sexista, tudo, misógino, porque na verdade todo mundo mostrou a cara, né? É o que eu diria. Eu prefiro dizer que não piorou, é que as máscaras caíram, né? Quando nós colocamos as máscaras, elas caíram. Então eu percebo que é um movimento em que as pessoas se mostraram verdadeiramente porque elas entraram numa situação de medo. E quando entra em medo, a máscara cai. Então o que eu percebo hoje é que é como se algumas pessoas não encontrassem mais saídas a não ser elas mesmas. Então aparece e toda a sujeira do mundo, tudo que já acontecia por debaixo do tapete, agora a poeira levantou. Então, até por conta disso que algumas pessoas passaram por uma situação catastrófica nesse momento, né? Se nós fôssemos analisar um contexto geral, você viu quantas pessoas evoluíram nesse processo, mas também quantas pessoas decaíram? O que tinha que caminhar para a luz foi para a luz. E foi assim lindamente. Foram pessoas assim que apareceram, que se transcenderam basicamente. Pessoas muito boas que não eram, até no nosso âmbito terapêutico, né? Pessoas que não eram ninguém, nada, com esse movimento todo, apareceram, porque redes sociais têm mais acesso. E aqueles que não faziam um trabalho legal, quantos escândalos. E de gente boa, né? Gente, né? Não quero me... Né? Não vamos comprometer com nomes, mas jogaram muita caca no ventilador aí. Né? E tá aparecendo até agora, né? A gente teve um dos mais famosos, foi aquele médio de Goiás, né? Aquilo foi terrível, né? Foi decepcionante, né? Mas uma defesa no ar. Uma defesa eu faço. Eu vi o trabalho daquele médium. Ah, sim. Durante 6 meses, eu vi toda semana. Há muitos anos atrás, eu acompanhei. Eu vi aquele homem fazer coisas incríveis.
Eu não desconsidero porque eu conheço também o trabalho. Algumas pessoas, alguns pacientes meus passaram. A mediunidade acontecia. Os trabalhos aconteceram. Só que deturpou com o tempo, né? É aquela história, né? Pode acontecer. Pode acontecer. Pode acontecer. Então, acho que todos nós temos que tomar muito cuidado, né? Sim. Porque o que acontece, Ivan? Quando você acende na luz, quanto maior a luz, maior a sombra. E maior a sombra e a perseguição da luz. Perseguição. E aí as pessoas que estão ao redor, às vezes, não estão preparadas para lidar com isso. Né? Eu vejo colegas que, às vezes, o secretário, pessoas que fazem suporte, acabam servindo como bode expiatório e vai corrompendo. Então, se eu não olho a minha retaguarda, que é o que eu chamo de ponto cego, é ali que eu posso ser atacada a qualquer momento. Então não é que a pessoa é de todo ruim ou de todo bom. Isso não existe, né? Isso não existe, né? O lobo bom, o lobo mau vai vencer aquele que você alimentar. Então nós temos que, de verdade, orar e vigiar o tempo todo. Por isso que eu digo, né? Eu tenho uma equipe e eu falo, quero que todos façam terapia. E nós cuidamos de corpo, mente e espiritual. E não é eu comigo mesma. Claro que eu tenho as minhas ferramentas para autotratamento, mas nunca descartaria alguém que pode olhar o todo. Porque quem está de fora enxerga muitas vezes melhor, nem sempre. Mas o profissional que está de fora, às vezes fazendo o seu suporte, alguém que cuida de você, um mestre, um mentor, um pai, mãe... Entende? Pai, mãe de santo, quis dizer, né? Porque é essa parte que às vezes você está crescendo tanto, vem aquela proposta que te... E pega espiritualmente, é inegável. Orar e vigiar, né? Orar e vigiar o tempo todo. Orar e vigiar não é a vida do amiguinho. A sua. A sua. Que a vida do você deixa em paz, por favor. Né? Se você não vigiar a sua, você não vigia de ninguém. Então, é isso que eu costumo dizer. Todo cuidado é pouco. Principalmente quando você faz um movimento bacana na luz. Tem alguém ali que tá na espreita. A hora que você baixa a guarda, baixa a energia, um estresse comum. Ali você já abriu uma fenda na sua aura. E ó... Nós somos luz, nós viemos da luz, vivemos na luz, vamos voltar para a luz. Mas a gente não pode negar o que está ao redor, né? Que existem sombras. Porque muitos nos procuram para seus tratamentos, como se nós pudéssemos resolver a vida deles. E não é assim que a coisa funciona. Nós orientamos para que eles se curem. Exatamente. Porque isso. Aquele que diz que cura alguém está precisando se curar. É o primeiro. Ele está precisando se curar, porque esse poder não é dado a nós, né? Muitas vezes a gente tira uma dor, tira um sofrimento ali dentro de um trabalho, quando a pessoa está pronta para isso, né? Nós só somos um canal, é um GPS. Se essa pessoa não ligar o carro, não vai sair do lugar. Nós somos a seringa e nós temos talvez uma solução dentro dessa seringa. Mas se tiver tão empedrado ali, o líquido não vai, né? Não vai para lugar nenhum. O líquido não vai para lugar nenhum. Como é que é esse trabalho com a mesa arcturiana? Quando a pessoa chega, ela já chega numa situação porque ela não quer fazer um tratamento. Ela não quer fazer um trabalho. Ela não quer. Ela quer chegar com toda a lama que ela traz, com toda a porcaria que ela traz, e ela quer que você se vire, né? Que você não é faxineira, você é terapeuta, né? Como que você trabalha dentro dessa mesa arcturiana com esse cliente que chega, que não quer mover uma palha em benefício próprio? Ele quer pagar a consulta e te vira. Eu até dei uma risadinha, porque é mais comum do que nós imaginamos, né? E eu sempre falo, aqui não é terapia miojo, que é instantâneo. Então, mesmos comportamentos, mesmo resultado. Aí eu falo, só a mesa, ela pode fazer um grande movimento, mas você volta e cocria toda a caquinha de novo. Tudo. Tô te levantando, você tá caindo. Tô te levantando, você vai cair. E o que acontece depois? Então, é por isso que eu nem vendo só atendimento à mesa. Se você quer passar comigo, vai ter que passar pela hipnoanálise.
que é a minha análise, como se fosse um método investigativo, ao qual eu vou entender padrões de comportamento da pessoa. E eu deixo bem claro, mesmo comportamento, mesmo resultado. Eu vou aqui fazer uma varredura em você, mas essa casa precisa ser mantida limpa. Então, o processo terapêutico, ele é terminável, interminável, já dizia Freud em seu artigo. Não acaba. Porque você tem centenas de caquinhas. Imagina uma vida inteira criando um sintoma. As pessoas me procuram muito psicossomático. Um tártaro. 20 anos com tártaro. Eu não vou tirar. O dentista não vai tirar em 1 hora. É primeira fase, é segunda fase, é terceira fase. E eu sempre faço um processo. Pergunto também para a mesa, é recomendável retorno? Às vezes a mesa... Não. Às vezes a mesa diz 8 retornos, 10 retornos, máximo 12, né? Mas eu sempre deixo claro. O trabalho é 20% do terapeuta, 80%. Você vai ligar o seu carro e você vai fazer todo esse movimento. Por quê? Para desconstruir essa caquinha, sejam crenças limitantes, mecanismos de defesa, ganhos secundários, principalmente se for psicossomática. Aí é complicado. É um processo... tem muita procura para emagrecimento e as pessoas acham que é bariátrica. Saiu, mas nem quando você faz a cirurgia é assim. Quem dirá na terapia. Tem gente que faz bariátrica e depois toma leite condensado, fura a lata e toma, bate feijoada urticador e toma. Quer dizer, não adianta. E aí? Não adianta. E aí é o processo que Tem eu que fazer digo, bariátrica né? mental, né? É exatamente isso. E dentro do protocolo eu tenho o balão gástrico hipnótico. Mas depois que a pessoa fez um tratamento terapêutico. Eu coloco o balão também. Então, por quê? Porque senão desativa. Até quem faz o que eles chamam de prender o estômago, o que acontece? A pessoa começa a passar mal e tem que desativar aquilo. Porque não mudou aqui. E é o corpo, é a mente que emagrece o corpo. Não é só fechar a boca, não é só ir pra academia. Parou a academia, volta a engordar. Então, tudo é um processo. E eu digo mais que o seu processo começa quando você aceita que é um processo. Porque senão, como que você vai lidar com essas questões do dia pra noite? Você sabe quem eu consigo ajudar geralmente com o balão hipnótico, o bariátrico? Sabe quem que eu consigo ajudar? Aquela pessoa que precisa muito pouco. Porque essa já tinha hábitos fáceis de se libertar. Uhum. Agora, aquela que chega numa confeitaria e come 30 confeitos, você não vai conseguir, porque ela vai conseguir digerir o balão. É. Né? Geralmente essa pessoa é um avestruz. Se você der pedra para ela, ela vai digerir a pedra. Vai. Aí eu falo o quê nesse processo? Trabalhar a compulsão, porque toda falta esconde um vazio. Então a pessoa que come a pedra, porque ela tá querendo suprir uma necessidade que ficou na infância, entende? A falta de algum parente, a falta de algo, ou até mesmo de um propósito. Ela não tem propósito na vida. Não sabe o que fazer, não sabe para onde vai, não sabe qual que é a missão, não sabe qual é o chamado, não sabe nada da vida dela, o que ela faz, come. Come para disfarçar. É como fuma, como bebe. Como bebe. Compulsão sexual. Compulsão sexual, com certeza. E outras coisas nem citáveis, né? Nem citáveis, com certeza. Então, nós vamos atrás do processo. Uma sessão é para eu te conhecer, para trocar energia, para te movimentar, para você entender que sim, dá jeito, tem um caminho, começo, meio e fim. Estruturar uma trilha. Mas resolver, aí depende mais do outro do que de nós, né? Mas nós já estamos acostumados com isso, né? Eu até falo, quando eu vou em algum lugar, eu falo, gente, não me procura para fazer consulta. Eu só tenho tempo para quem precisa ser tratado. Sabe? Me procura para consulta, porque a impressão que eu tenho quando alguém me procura para uma consulta, vira as costas e joga as orientações na porta, é como se fosse um médico que prescreveu alguma coisa e o paciente rasga a receita e joga fora. Aí você pergunta, vai fazer o que no médico?
Pegar atestado. Pegar atestado, né? E como eu não vou dar um atestado justificando a moleza que você tem, não adianta, né? Quando você fala em tratamento, a pessoa pula longe. Elas querem automático. É isso mesmo. Você sabe que eu percebo que tem pessoas que vêm pra terapia pra justificar que ela não dá certo. Ela quer que você fale, coitadinha de você. Como você sofrida, é infelizinha. Né? Sofrido, não, isso daqui é um karma que nunca pode ser transmutado. Como você é infelizinha, como você é tristezinha, como você é coitadinha. Adoro Inha, né? Inha, ou culpa da sua mãe, foi sua mãe. Culpar a mãe é fácil, né? Aí desse golpe aí é baixo. Culpar demais. a mãe, culpar o pai, culpar tudo. Falo, mas você tem 60 anos, querida. Gabriela. Você tem 50, você tem 40, você tem 30, já deu, né? Síndrome de Gabriela, né? Eu nasci assim, cresci assim, você sempre assim. E vou morrer assim. Então, tudo bem também, é um direito, né? Sim, são escolhas. Só que para de pular de terapeuta em terapeuta, né, gente? Porque tem gente viciada nisso aqui, né? Tem paciente que fala, nossa, mas eu já fiz isso e nada resolveu. Eu falo, opa, tudo te ajudou a chegar em um outro ponto. Se você continuar assim, a minha também não vai resolver. Porque quem tem que se resolver é você. Mas olha um pouquinho, tava na lama. Uma terapia que te levantou a mão, você ainda tá na lama, mas você levantou. Outra terapia fez você dar 3 passos da lama, tá na lama. Até para aprender onde andar, né? Poxa, né? E eu não aceito isso quando alguém chega, passei fulano e não funcionou. Funcionou sim. Funcionou. E o que você fez depois disso? Com que você aprendeu? Como é que você usou isso, né? Isso é complicado, porque a gente lida com isso no dia a dia, né? E não dá para transferir para você. Não dá para transferir para você. A cadeirinha de vítima, ela fica do lado de fora. Mas isso é porque nós também temos uma criação, na maioria, cristã, né? Você dificilmente vai ver o povo do axé com essas coisas. É verdade. Esse daí... O povo do axé não tem tempo para isso. Eu não conheço ninguém do axé que senta no trono da vítima. Eu não conheci. Eu também não conheci. Tô até puxando aqui das pessoas. Não conheci. Não é questão de valorizar isso e desvalorizar aquilo. Mas já viu que o povo do axé não tem tempo para isso? Não. Porque eles estão buscando como faz para sair. Como faz para sair? Não quem foi que colocou, como né? faz para sair, né? Então você vai encontrar isso muito no cristianismo, né? Que é aquela questão, né? Desde Jesus Cristo, né? Por quem a gente tem todo o respeito, todo o amor, todo o carinho. Com certeza. Né? Mas ele não é lembrado pelo que ele fez de bom, ele é lembrado pelo que fizeram de mal com ele, né? A cruz. A cruz. E essa é a cruz que o povo tem me carregar, né? E carrega mesmo, né? Até hoje você olha e fala, nossa, ele ainda tá aí? Ainda tá aí, né? Eu sempre falo isso, gente, se meu pai morresse enforcado, eu não queria a foto dele enforcado no meu pescoço. Em tudo quanto é canto. Né? Não é por aí, né? Não é por aí. Mas essa coisa, a pessoa tem que viver o eu crístico, né? Mas não o eu crístico crucificado. É viver o Cristo vivo, né? E você me lembrou um assunto bem interessante, Ivan. Às vezes a pessoa chega no set terapêutico mesmo com um arquétipo de Jesus Cristo ativado, que para quem não conhece sobre arquétipo é a consciência coletiva, né? Sim. É um símbolo que você bate o olho e sabe o que quer dizer, porque é coletivo, claro. Seja no Brasil, no Japão, o que for. E eu vejo que as pessoas chegam com o arquétipo de Jesus Cristo, que é o quê? Me sacrifico pelo outro. O tempo todo. Teve tempo pra você? Não deu tempo porque eu tive que cuidar do outro, porque eu fiz isso pro outro, porque aí quando vê tá todo doente. Você pensa que você é o quê? Você é um prepotente. Se você vive assim, pelo outro, você é só um prepotente. Você quer salvar o mundo? Aplausos por aplausos. Você é teatral. Teatral. Você é teatral, né? E é isso cada vez mais aparecendo dessa maneira. E aí quando você vê, as pessoas ainda falam, mas é que a minha mãe isso, meu pai isso, todo mundo isso. Mas e você? E a escolha é sua, aceitar ou não aceitar, fazer ou não fazer. O seu limite, né, o braço. Daqui pra dentro somos nós. Do braço pra lá é o outro. Com certeza. Conseguir ajudar, deu.
Mas tirar do seu próprio corpo para dar para o outro, esse sacrifício não é nem digno. Não. Não, porque você está desrespeitando o Deus que habita em você, né? Sim, exatamente isso. Você está desrespeitando a sua parcela de Deus. Então você está cuidando do dedo de Deus, vai estar cortando o pé dele, então não dá, né? Não faz sentido. O próprio dízimo compara muito, né? As pessoas, agora, cada uma em sua religião, tá tudo certo. Mas o primeiro dízimo é o quê? O autocuidado. Cuidar do corpo que você recebeu. O mínimo, né? O templo, né? O templo. É porque tiraram o templo de dentro e colocaram o templo para fora, né? Verdade. O religare virou religião. Religião que não tem nada a ver. O religare é a sua conexão, é o seu templo com o divino que habita em todo lugar, né? Onipresente. Onipresente. Porque sempre essa questão, como vocês sabem, eu trago muitos espiritualistas aqui. Eu, como espiritualista, converso, é um bate-papo, né? E sempre no sentido de elevar cada um desses espiritualistas para tirar o que realmente eles têm de melhor, que eu não trabalho com confeitaria, eu não tenho uma agência de publicidade, né? E aqui é um trabalho feito integralmente de consciência. De consciência. Hoje eu tenho mais do que eu consigo atender como paciente. Sim, né? Prosperidade. Axé por isso. Mas, então a intenção aqui é realmente fazer a minha missão. Né? É trazer e a gente poder separar joio de trigo. Aliás, eu já separo o joio do trigo antes de vocês virem, né? Porque aqui eu não recebo joio. Não, eu dispenso o joio, né? Enrolation, trambication, isso a gente deixa da porta para fora, porque aqui não tem interesse mesmo. Aqui eu só trago pessoas sérias. Eu não trago ninguém aqui para falar caca no ouvido de quem muitas vezes está em casa, carente, precisando de uma palavra. Então eu não trago aproveitadores aqui. Eu trago gente de bem. Né? Porque e eu procuro trazer vocês para que vocês possam falar da prática de vocês mesmo, né? De ligar lá com o CRA, sabe? Sim, sim. É o que porque tem muita gente que sabe, que está viajando na maionese. Tem gente que se intitula o próprio santo, a própria santa, a própria deidade. Tem gente aí fazendo coisas que a gente para e fala assim: oi. Né? Não dá. Quando você fala em hipnose, é auto-hipnose. Você faz uma sugestão de hipnose, é isso? Sim. São duas vertentes, né? Tem a hipnose clínica, Sim. que é quando eu trato o paciente, e tem a auto-hipnose. Eu gosto muito de ensinar a auto-hipnose, porque nós, seres humanos, acreditamos que as sugestões poderosas geralmente vêm entre pai, mãe, pastor, médico, né? Quando eles falam algo, nós acatamos, seja verdade ou não. Então, quando nós ensinamos você a se auto-hipnotizar, você deixa de ficar ouvindo balela, pseudodiagnósticos, palavras como você não pode, você não merece, você não é bom o suficiente, que fazem com que você trave mesmo a sua vida. Essa engenhoca aqui é um computador surreal, que nós só não temos um manual ainda. Mas aqueles que vêm praticando auto-hipnose conseguem perceber como funciona. Então, a sugestão que você consegue dar depois de um passo a passo para a auto-hipnose, que eu posso ensinar, inclusive, se você quiser, que é super simples, é um meio mais... E você passaria isso no ar? Passo, com certeza. Olha, isso se chama empatia. Aí pode falar assim, mas ela está ensinando no ar, ela está quebrando o livre-arbítrio. Não. Sabe por quê? Porque quem não estiver preparado não vai nem ouvir. Eu considero isso, não chega nem até o final. Não chega até o final. E eu gosto muito de ensinar, porque as pessoas aplicando, elas já vão para um outro nível de consciência. E é uma formação, Ivan, sinceramente, é uma bagatela para você aprender esse passo a passo que eu vou ensinar aqui. Super simples,
ao ponto em que você começa a trabalhar crenças limitantes, que vai mexer, destravar financeiramente, vai trabalhar questões de saúde, aprendizado acelerado, são 1001 possibilidades, mas quando você aprende a se auto-hipnotizar, você deixa de ouvir as críticas, você para de ficar dando mérito para o outro e começa a fazer por você mesmo, começa a entender o seu verdadeiro eu. Deixar de dar mérito ao outro, mérito aquilo que ele fala de você negativo, né? Exatamente. Agora sempre vamos trabalhar o mérito do outro. O que é seu, o que é meu é meu. Exato. Só não mexe no meu mingau, né? Não vem com essa colher azeda no meu mingau, não, porque não vai funcionar. Exatamente. É que nós vemos aí muitas pessoas que deixam de seguir o seu caminho porque não se aceitam, porque falaram na infância, na juventude, ou até mesmo no emprego, né? Que você, CLT, fica ali e o chefe falando, não, você não tem capacidade para fazer isso. Não, você não vai ser promovido. Não, você não pode. Não. Perceba dentro de você. Faça a auto-hipnose para você trazer e extrair o seu melhor. O seu potencial. Às vezes você fala, não, realmente, como CLT, talvez eu não consiga, mas eu vou partir pro meu. Eu vou escapar dessa história vai saindo paternalista do CLT, eu vou partir pro meu. Eu vou investir em mim. Sim, que é o melhor investimento, né? Gerando juros compostos. Não, eu morro de rir com isso, né? Porque você chega, por exemplo, num país como a Suíça, as grandes empresas lá, centenárias, trabalha o marido, a esposa e os filhos. Aí vão sendo substituídos pelos netos, pelos agregados. É sempre a família. E eles têm uma empresa e levam essa empresa por centenas de anos. Mas por quê? A ideia de empreender, né? A ideia de autovalorização, né? Isso. Porque aqui eu não estou falando, gente, papo de coaching, não. Vocês sabem o valor que eu dou para coaching, né? Vocês já me conhecem. Eu tô falando aqui sobre a pessoa se entender capaz. Sim, né? Sim. E ela gastar tudo que ela tiver investindo nela. Você é o seu melhor coach. Exatamente. Desde que você esteja preparado. Isso. Né? Então, nesse processo, é muito importante entender que nós vamos até onde nós acreditamos que podemos ir. Então, quando você começa a trabalhar dentro de você, poxa, mas o que eu acredito que eu sou? O que eu acredito que eu tenho? E você vê que as pessoas estão tão vazias que ficam preenchendo com um monte de gente que tá cheia de vento, às vezes, né? Que as pessoas interessantes, que os grandes gênios estão se calando nessa época e os que não tem conteúdo estão falando como... É aquela história, né? Chegará o tempo que toda estupidez será elevada, né? Toda estupidez será aplaudida. Chegou o tempo. O tempo da estupidez será aplaudida. Quanto mais idiota você for, mais aplaudido você será. Quanto mais cretino você for, mais aplaudido você será. Terá milhões de seguidores. É surpreendente, porque são eles que estão ganhando palcos, né? Mas é porque nivelou na estupidez. Nivelou na cretinice. Nivelou. Porque se eu falo com você, ô Marta, o negócio é o seguinte, querida. Tem uma saída aqui. Mas vai ter pedregulho, porrada e bomba. Aí chega o outro e fala assim, nada, aqui é mais fácil. Aqui basta um blá 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 e tá tudo certo. Pra onde você vai? Pro blá blá blá. E do blá 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 você passa pro blá blá blá, pro blá blá blá, pro blá blá blá, gasta o que tem o que não tem. Mas você tá fazendo nada, então tá tudo certo. Essa é a grande questão, Marta. Onde tem que escalar, ninguém vai não. É um tempo de muita preguiça, Marta. A mente da maioria está programada para economia de energia, né? Então, onde desprender menos energia tá bom. A falsa zona de conforto, né? Que tá fedendo, mas tá quentinho. Você acha que o Tico tá procurando o Teco e já não acha mais? Porque são dois, né? Eram dois, o Tico e o Teco. Só sobrou o Tico ou o Teco, né? E ele fica no vácuo, né? Procurando o outro bater e não bate. Eu acho que tá faltando neurônio. Tá faltando inteligência básica. É esse o conceito que nós queremos tanto elevar, né, Ivan? Mas o que me conforta, sabe o que é? Aquela lei do semelhante que atrai semelhante. Isso aí me deixa mais tranquila, sabe? Porque
nós também estamos num momento tão acelerado que plantou, colheu, né? Já assim, tá muito instantâneo. rápido. É instantâneo. Antigamente não, numa outra vida você vai colher. Não, que as pessoas estão colhendo agora. Então, aquele que deu aquela, sabe, perdida, deu aquele desviar da sua missão, ele está encontrando alguém que também desviou da missão. E aí, somando os dois que desviaram, o que acontece? Não se sustenta mais. Então, assim, vai por um tempo, a tal da estupidez, ela vai por um tempo. Aí ela leva a outros que são semelhantes, mas também abre espaço para pessoas boas, para oportunidades boas que o universo já está fazendo a colheita. Sim. Isso é fato. Mas mais uma vez a questão da empatia. A pessoa que é empática, a pessoa que tem que desenvolve isso, a gente acaba não se preocupando, mas a gente acaba se ocupando de tentar alertar. Sim. Porque quando você cai aos 20, aos 30 é uma coisa, quando você cai aos 50, aos 60 é diferente para você se aprumar. Nunca é tarde. Mas quem vem tropeçando a vida inteira desiste. Quantas pessoas chegam para você com 60 anos e já desistiram? Estão ali tipo assim, eu vim aqui porque você é minha última... Gente, eu tenho horror quando alguém me fala isso. Eu também fico bem apreensivo. Você é minha última oportunidade. Eu falo, não, você é a sua última oportunidade. Até porque joga a responsabilidade em você. Não me joga essa responsabilidade, porque se você não quiser mudar, você não vai mudar. Se você não quiser mudar, você não vai mudar. Sabe? Por que as pessoas teimam em jogar para você uma coisa que só ela pode mudar? Nós somos facilitadores. Nós não somos resolvedores. Nós facilitamos a resolução daquela situação. O gênio da lâmpada, né? Sabe? Então as pessoas precisam entender isso, né? Porque você vê que a espiritualidade, ela está no seu apogeu. Isso é um problema, né? Porque tudo que sobe, despenca. Eu vi isso em outras épocas do mundo. E quanto maior a subida... Eu vi isso em outras épocas do mundo. Eu vi nos anos 90, eu vi nos anos 2000... Aí deu uma trégua boa e voltou uns anos atrás. A espiritualidade em ascensão. Mas sempre cai e deixa as pessoas com menos vontade de crer, com menos vontade de buscar. A cada leva, as pessoas ficam mais truculentas. Como estão na Europa, como estão nos Estados Unidos, como estão em muitos lugares do mundo. Né? Europa, Deus é morto. Ninguém fala em Deus na Europa. Ninguém fala. A igreja lá é museu. Vai lá só para... Vai para tirar foto. Na Europa, Deus é morto. Então a gente ainda tem ainda uma coisa ainda na América como um todo, ainda tem muita fé. Algumas partes da Ásia, você vai ter uma outra fé também. Mas enfim, mas no geral Deus está morrendo. Por quê? Porque as pessoas estão matando a ideia de Deus. Porque cansaram de sofrer, cansaram de ver atrocidades feitas em nome da fé. Fora as que estão matando em nome de Deus, né? Isso é o que mais tem. Isso é o que mais tem. Então, você percebe que nós já chegamos naquele ponto que começa a queda? Para mim, sim. Para mim tá bem claro. Porque eu percebo um extremismo, né? Não tem pessoas que vêm até mim, em sua grande maioria, que estão em cima do muro. Ou elas já estão céticas, ou todas as fichas delas estão sendo apostadas agora no espiritual. Isso é complicado. E aí é esse o momento que eu falo, vai acontecer o colapso. Vai colapsar, Eu tô sentindo esse colapsar. E é uma questão de tempo, mas um tempo curto. Muito curto. É a sensação que eu tenho, né? E
E aí, nessa leva que sobe, né, a espiritualidade, aí aparecem umas ferramentas, umas técnicas que você fala... Oi, de onde veio isso? Surreal. Aí que começa esse movimento das pessoas que, na última ferramenta, opa, não era nada daquilo. Aí pula pro lado do cético. É esse o início do colapso. E aí que eu me preocupo, que eu me ocupo, na verdade. Não gosto de me preocupar com nada, mas eu me ocupo. São com as pessoas que desistem no caminho. E elas ao invés de elas eliminarem os espiritualistas, elas eliminam a espiritualidade. E a vida, né? Elas desistem. E a vida desiste. É porque quando perde essa referência, né? O chão, perde o chão. Perde o chão, perde tudo. Aí a doença consome. O que a gente vê de psicossomatização... Nossa, de conta... quilo. Vem, você não sabe de onde, não sabe para onde vai, aquela... Enfim. Quando você fala em cura multidimensional, né? Você está falando mais um pouco também dessa questão dos arcturianos. Também. Mas explique. Eu destaco bastante. Fale sobre. Adoro falar sobre o multidimensional. Fale mais. Porque... Você é psicanalista? Psicanálise também, integrativa. Porque aí nesse ponto, Ivan, eu gosto de deixar claro que o ser humano é uma tríade. A princípio, quando se trata de cura ou autocura, é respeitar como uma tríade. Corpo, mente e espiritual. É claro que tem mais algumas perninhas, mas todas se associando ao corpo, mente e espiritual. Então, uma doença que chega na mente, ela já passou pelo espiritual. Já. Para chegar no corpo, então, ela já passou pelo espiritual, passou pela mente e chegou no corpo. E se eu resolvo só no corpo, o que acontece? Ficou ali pendente a mente, que criou isso, e o espiritual, que estava comprometido. Se eu cuido só do espiritual, mas somatizou. Aí o que acontece? As pessoas vão lá para a religião, depositam tudo num terapeuta que só cuida do espiritual, um profissional, e tá bom, ele resolve aquela parte. Mas e a cabecinha que criou no corpo? Mas e o corpo que está comprometido? Como que faz? A essência, né? É a essência. Então, quando nós trabalhamos o multidimensional, dentre arcturianos, a mesa arcturiana, também cabe esse processo de terapia nova era. Eu dou um nome de nova era, porque nós fazemos a hipnoanálise, hipnose, psicanálise, depois mesa arcturiana e, na sequência, os símbolos, que são geometrias sagradas presentes há mais de 32 mil anos antes de Cristo. Hermes Trismegistus, Imhotep, né? Então, são formas e meios de trabalhar corpo, mente e espiritual. É um multidimensional. Multidimensões, é além, né? Então esse processo ele precisa ser respeitado. Se eu tenho uma situação, vamos olhar de forma multidimensional. As doenças, elas trazem uma linguagem. Aí às vezes a pessoa fala: tá, Marta, você tem explicações para as doenças psicossomáticas. E se uma pessoa convulsiona? E se uma pessoa tem um transtorno de personalidade? Aí eu vou para o espiritual. Ah, e se a pessoa passa por essa situação, o que pode ser? Por exemplo, eu já vi, não posso generalizar, para quem escuta às vezes generaliza, né? Mas os casos que eu analisei, por exemplo, de convulsão, eu já tratei, já tive vários pacientes que passaram por mim, invasão espiritual. Sim. Por quê? Tinha um chamado, não atendeu, chamado como missionário, está trabalhando numa área que não tem nada a ver com a pessoa, não é a missão, não é a profissão que tá. E começou a baixar a guarda. Baixou a guarda, começou a desenvolver alguns vícios, invasão espiritual, convulsão. Sim. Transtornos de personalidade. Eu falo que 80% ou mais dos esquizofrênicos, se tivesse orientação espiritual no tempo certo, não desenvolveria. Bem falado. O tempo certo. O tempo certo. A pessoa chega pra mim já diagnosticada. Ah, não, depois do diagnóstico acabou. 2 semanas. Tem gente que vem, você tem 2 semanas de vida. Você fala...
Não quero fechar as portas para você, mas é como se fosse um esforço subhumano seu para modificar um monte de coisa. Um monte de padrão, E esses casos, como você falou, eu já atendi. E eu encaminhei para um desenvolvimento mediúnico e resolveu. Sim, muito, muito. Eu digo 80% porque nada é 100%, né? Tudo Mas depende. todo esquizofrênico tem um portal aberto. Sim. Ele não é doente, ele só vê mais do que a gente. Ele vê mais do que você, vê mais, né? Por exemplo, muitos de nós que trabalhamos na espiritualidade, se não tivesse embarcado nesse caminho igual eu aos 3 anos de idade, onde eu estaria? No hospício, né? Eu mesma. Que eu assustava minha mãe. Nós estaríamos no hospício, né? Nem existe mais. Sim. Estaríamos num hospital psiquiátrico internado, porque a mediunidade ou você desenvolve ou ela te enlouquece. Sim, exatamente isso. Eu tenho uma experiência interessante para contribuir com a sua audiência. Uma vez que eu fiz visita no hospital psiquiátrico. Sim. Esses trabalhos de mediunidade para desenvolvimento, que é até uma dica, quem se percebe já médio, não sabe para onde correr, começa a fazer caridade, que você vai conseguir encontrar algumas alternativas. Então eu comecei a fazer caridade e fui num hospital psiquiátrico conversar com uns jovens. E sabe o que era o mais curioso? Na hora eu não sabia, ainda não tinha me profissionalizado como terapeuta e multidimensional. Eu comecei a perceber que todos eles ali eram médiums. Isso eu senti. Chegou um ponto que teve um rapaz que olhou para um canto que tinha um ser ali inanimado. E ele apontava. E as pessoas que cuidam, lógico, não davam crédito nenhum, mas eu tava vendo. Eu vi. É triste, né? É triste. E assim, eu trago como conhecimento porque acontece com todos nós. Aí naquela hora eu me imaginei, eu também poderia estar lá. Exato. Se eu não tivesse sido bem acompanhada. Porque muita coisa é bico calado. E a gente aprende a ficar quieto, né? E por eu ter ficado quieta, eu escapei de algumas. Eu de vez em quando eu peço licença na rua e não tem ninguém, né? E alguém pode pensar que eu tô ficando doidinho, né? Mas eu tô vendo. Eu vou passar em cima só porque não tá encarnado? Não. Se eu tô vendo, eu tenho que desviar, né? E é interessante, não sei nem se é legal, mas é interessante porque você está vendo e aquilo te vê. E aquilo me vê, sabe que e olha de volta, né? E quando é uma... Porque eu não creio que sejam espíritos. Eu creio que sejam restante de consciência que fica sobre a Terra. Porque a misericórdia de Deus não vai deixar ninguém aqui. Mas fica aquela energia. E ela te olha por baixo, ela te olha com raiva. Porque é uma energia ruim. Porque se fosse boa, tava na luz. Exatamente. Porque só o que vai para a luz é o que tá de bom. O resto fica por aqui. E é isso que tem que ser dissolvido. Como uma doença, como um tártaro. Tem que ser dissolvido. Ponto. Até formas de pensamento. Ah, sabe? Sim. Às vezes eu falo pro pessoal, né? A limpeza espiritual, ela é necessária para você e para sua casa. Porque na sua casa tá lá todos os resquícios. Você olha na parede e se fala, o que é aquilo? Não sei se é um objeto, não sei o que é, mas é uma forma de pensamento. Exato. Colado ali como se fosse... Eu não sei nem explicar direito. São muitas coisas, né? Você falou em geometria sagrada. Eu até acho que eu ri, porque quando eu estudei sobre... Eu via o que se repetia na natureza, por exemplo, um favo de mel que é perfeito, né? E você vê uma teia de aranha, você vê muitas coisas, você vê o cerne de uma árvore, você vê a geometria sagrada ali. Sim. Né? E agora eu terminei uma residência agora de biomedicina, terminei agora esses dias, sábado, aliás. Que legal. E quando você faz a marcação de um corpo, de que forma eles marcam? Geometricamente. Caramba. Então você vê que é uma coisa, quer dizer, a ciência, ela tá se lixando, né, para geometria sagrada. Mas tudo que eles fazem é geometria sagrada. E eu marcando, né, vendo as marcações, remarcando no paciente o modelo, olhava aquilo, falava, gente, isso é geometria sagrada. E poderia estar integrado, né? A medicina chinesa, ela adota, e a germânica também. Mas em alguns outros
conceitos, ela não é muito... Eu sou mestre de atração chinesa também. Então. Eu sou mestre de atração chinesa. Mas eu nunca tinha visto isso, né? Mas analisando mais, porque às vezes vocês escutam a gente falar em geometria sagrada, fica parecendo uma coisinha da revistinha de banca lá, não vou falar o nome que ainda está vivo. A revistinha que estava na banca lá. Gente, se vocês pegarem hoje um aparelho de ultrassom desses últimos aí, ou de qualquer tomografia, seja o que for, vocês vão ver a geometria sagrada. Aquilo que se imaginava, né, dividindo a Terra, né, também que a geometria sagrada, você vê hoje nos exames de imagem. É a geometria sagrada. Sim. Quer dizer, a ciência descobrindo isso. Não se explora, mas está o tempo todo em tudo, né? O microfone tem uma forma geometricamente sagrada. O suporte tem uma geometria sagrada. Aliás, tudo aqui tem geometria sagrada, né? Você já trabalha com isso, mas para quem não trabalha com isso, também se você vai ver, uma cadeira tem uma geometria sagrada, a mesa tem a geometria sagrada. Então, olha quanto conhecimento intrínseco aí. Mas quando eu falo esses exames, é como se você visse... É como se você visse uma projeção mesmo de um estudo de geometria sagrada. Tipo a própria. Prisma, tipo prisma. Isso porque são os formatos, né? São os formatos dos exames, das coisas. É geometria sagrada pura. Caramba. Tá aí. É pura. É mais nesse sentido. A geometria mesmo, como se você tivesse um símbolo ali. Já tivesse um símbolo, já tivesse enfim. Bom, você me disse que poderia ensinar a auto-hipnose. Auto-hipnose. Tá. Então você, não importa pelo que você esteja passando no momento, é transitório, né? E a Marta vai nos ensinar agora como fazer essa auto-hipnose dentro do processo dela, e você usa naquilo que você precisar. Que você bem entender. Também. Então vamos lá. Vamos lá. Passo a passo na prática. E antes de iniciar, é importante dizer que a auto-hipnose não tem contraindicações. Pode ser feito por crianças até idosos. Tem algum problema de saúde? A auto-hipnose é como se você estivesse num momento de relaxamento. É como se estivesse meditando. Não é comparação. É como se fosse. Então, quando você decidir fazer a auto-hipnose, tenha em mente um propósito. Qual que é o seu propósito? Pode ser desde começar a acordar mais cedo. Pode ser desde equilibrar a ansiedade, resolver questões de medo, de pânico, ou até mesmo ressignificar algumas crenças que você já sabe que estão atrapalhando a sua vida, tá? Você pode fazer isso também para acelerar aprendizado, pode fazer isso para desenvolver amor próprio, para aprender a ser mais prestativo, para aumentar o grau de inteligência, você vai determinar. Então, determine aí qual é a sua intenção. Depois disso, se recolha num local ao qual não será desconectado, não será interrompido. De certa forma, você vai precisar ficar sozinho, pelo menos neste momento. Procure um local confortável, uma cadeira sempre, não deite, senão você vai para uma outra experiência que não é a auto-hipnose. Então, esteja sentado e nesse momento você vai se recolher. 3 respirações profundas para equilibrar níveis de ansiedade em 3 tempos. Inspira, segure, solte. Depois, inspira, segure, solte. E pela 3ª vez, inspira, segure, solte. Pronto. Nesse momento, você começa a observar 3 coisas que você vê. Exemplo, eu vejo um microfone, eu vejo um copo de água, eu vejo Gaia. 3 coisas que você ouve. Eu ouço respiração, eu ouço um passarinho, eu ouço uma outra sala batendo a porta. 3 coisas que você sente. Me sinto bem, sinto frescor, me sinto confortável nessa poltrona. Na sequência,
2 coisas que você vê. Então eu vejo um gatinho, com a forma geométrica também. Eu vejo cobre. 2 coisas que você ouve. Ouço um som ao fundo. Ouço a luz ligar. E 2 coisas que você sente. Então sinto a minha respiração. E sinto que o ar está agradável aqui dentro. Agora, por fim, uma coisa que você vê. Eu vejo a poltrona. Uma coisa que você ouve. A minha própria voz. Uma coisa que você sente. Sinto muito bem. Primeira fase, primeira etapa, olhos abertos. Agora a segunda fase, olhos fechados. Aí nós vamos fazer o contrário. Então eu comecei vendo 3 coisas, ouvindo 3 coisas, sentindo 3 coisas. Depois eu vejo 2 coisas, ouço 2 coisas, sinto 2 coisas. Depois eu vejo uma coisa, ouço uma coisa e sinto uma coisa. De olhos fechados, eu vou fazer o contrário. Vejo a penumbra dos meus olhos. Ouço meu coração batendo de emoção, coivã. E sinto um conforto no meu corpo. 2 coisas que eu vejo. Agora eu já começo a ver formas geométricas. Vejo portas se abrindo. 2 coisas que eu ouço. Eu ouço os meus pulmões e ouço os batimentos cardíacos. 2 coisas que eu sinto. Sinto o aconchoado e sinto uma leveza. Geralmente, difícil você chegar na terceira fase, que é o momento em que você vai fazer 3 internos. 3 coisas que você vê, 3 coisas que você ouve, 3 coisas que você sente. Nesse momento você já está tão imerso à experiência que você já não quer nem mais pensar qual o número do quê. Mas se chegar nesse passo, então você vai fazer sempre com os olhos fechados. Uma coisa que você vê, uma coisa que você ouve, uma coisa que você sente. 2 coisas que você vê, 2 coisas que você ouve, 2 coisas que você sente. 3 coisas que você vê, 3 coisas que você ouve, 3 coisas que você sente. E espera até o momento de se sentir incomodado. Abre os olhos. Pode ter certeza que 1 semana fazendo isso, você já vai ver que consegue, dependendo do que for. Algumas pessoas entram em auto-hipnose para começarem a ouvir o despertador, para se sentirem mais conectadas, para se tornarem mais inteligentes. Em 1 semana você já consegue perceber o resultado. E ela faz com uma intenção? O ideal é que faça com intenção. Se a pessoa se sente ok e plena na vida, então só intenciona melhorias constantes. Aí é dizer mesmo, né? Estou fazendo essa auto-hipnose na intenção de melhorias constantes. Ou na intenção de resolver aquilo que não está resolvido. É bem interessante quando você deixa em específico, que às vezes você resolve uma situação que nem sabia que era um problema. Pois é, também tem isso. Então, acho que isso, né, é uma coisa fácil de ser feita, né? Foi um presente que Marta nos proporcionou. Então, agora, né, gente, não tem por que não fazer, né? Não tem por que não experimentar. Faça 1 semana, 2, 3. É uma coisa rápida, né? Rápido, eficiente e até prazerosa, porque eu acabei não comentando, mas um dos maiores benefícios da auto-hipnose, você, por exemplo, depois do almoço, naquele soninho, você não bate um soninho depois do almoço? Faça isso 15 minutos, é o equivalente a 2 horas de sono. Você acorda até revigorado. Fica a dica, não é? Fica a dica. É isso para quem trabalha na saúde, né? Nossa. Eu que comecei minha vida como enfermeiro, imagina. Viu? Eu comecei minha vida como enfermeiro, imagina. A gente valorizava 10 minutinhos de um cochilo. Tá vendo? Sempre na saúde. Era saúde, A vida inteira. Saúde corporal. A vida inteira. É lindo. A vida inteira. A vida inteira foi dentro da saúde. Marta, nós abordamos todos
os assuntos. Eu gostaria que você finalizasse fazendo assim uma costura disso tudo que nós falamos, né? Porque você dá cursos, você dá palestras, né? Então que você já finalizasse costurando tudo isso, o que você quiser falar, sentir necessidade, e já linkando com esses cursos, com essas coisas em suas redes sociais. Por favor. Muito obrigada. Eu que agradeço sempre. Nesse momento eu gosto muito de deixar a mensagem final dizendo que não deixe que ninguém diga para você que não tem cura, que é genético, que é hereditário. Porque o que é de verdade hereditário e genético são as crenças. Aquilo que você aprendeu com os pais, com os avós, que acaba repetindo para sua vida. Mas a sua missão é libertá-los. Quando você muda, você já muda quem está ao seu redor. Então traga o novo para sua família. Não queira ser nem melhor nem pior. Só trazer o novo. Porque quando você consegue essa cura, eles recebem a cura. Esse é o processo que nós precisamos entender como terapia da nova era. E nós temos aí N possibilidades. Eu, particularmente, em meus cursos, workshops que tem formação em reprogramação mental, ministro, terapeuta profissional, hipnose clínica e mesa multidimensional arcturiana, que são os meus 3 xodós, eu sempre deixo claro o quanto você primeiro se cura para depois tratar o outro. Não significa que você vai atingir o ápice de mestre ascensionado para depois tratar o outro. Não, porque nós também temos nossas dores e a terapia é terminável, interminável. Mas você aprende ferramentas para se auto-aplicar. Como essa da auto-hipnose, existem tantas outras. Então, hoje no método eu trabalho de 2 formas. A pessoa pode passar por um atendimento comigo, que eu chamo terapia da nova era, como ela pode também adquirir a autoterapia, que é um método extremamente eficaz, que eu já atendia pessoas que não podiam por conta de horário, eu atendo o mundo e às vezes o fuso horário ele não bate. O que as pessoas fazem? Elas adquirem a autoterapia, que é um conjunto de 8 áudios terapêuticos, mais um bônus, que eu dou o nome de Reconexão com os Pais, que é uma constelação familiar hipnótica. Maravilhoso. Feito com a minha voz, com várias ferramentas, a pessoa coloca lá o horário que ela quiser, uma vez ao dia, para não ter ressaca hipnótica, um de manhã e outro à noite. São 2 semanas, são 8 semanas, 2 meses incríveis na sua vida, sabe? Que você consegue dar um giro de 360 graus. Então, esse é um processo que nós precisamos entender que, se nós somos o nosso próprio templo, eu preciso reconstruir essa imagem. É isso. Fico aqui disponível na @MartaSiqueiraTerapias, canal do Instagram, também no canal do YouTube Terapeuta Marta Santos, você me encontra. Gratidão, querida. Curador, cura-te a ti mesmo. Essa é a base de todo aquele que busca o caminho, né, da facilitação de cura. A gente não está substituindo o médico, não tem essa intenção. A gente lida com os corpos sutis. Quem cuida da máquina biológica é o médico, porque a obrigação é dele, ele é formado para isso. Nós auxiliamos para que essa cura se faça. Nós auxiliamos para que essa cura seja recebida pelo corpo, não é? Nós estruturamos para que outras camadas sejam curadas, para que a camada física possa ser curada também. É sempre bom deixar isso no ar para que a gente não receba retaliações, né, de quem pode ver isso de forma maldosa. Exatamente. Né? Em João 10:30, para você que é ligado às escrituras sagradas, né? Para todo cristão isso serve, nós não deixamos de ser cristãos também, né? Em João 10:30 está escrito: sois deuses. E repete em Mateus: já não vos disse que sois deuses, né? Se você disser para essa montanha, saia daqui para esse monte, vá para cá, esse monte irá, mesmo que a sua fé tenha o tamanho de um grão de mostarda. O que o mestre ascensionado Jesus nos disse? Que nós somos capazes de qualquer coisa, desde que a gente aceite. E aceitar é a gente dar um basta nessa questão do vitimismo e a gente partir para resolver, para pegar a direção da vida da gente e tocar em frente. Você é você que é o motorista. Ou você vai ficar de passageiro o resto da vida?
Então, hoje o nosso bate-papo aqui com a Marta Siqueira foi exatamente sobre isso. Foi sobre como a gente pegar essa direção, não é? E tocar em frente, para que vocês não fiquem pulando de terapeuta em terapeuta, sempre reclamando que onde vocês passaram não deu certo. Só vai dar certo o dia que vocês aceitarem isso na vida de vocês, que vocês podem transmutar qualquer coisa. Né? Gratidão por estarem conosco até agora. Gratidão, gratidão, gratidão. Que a luz esteja com você de uma forma muito especial hoje e sempre. Obrigado, Marciqueira. Obrigado, Rafinha. Obrigado, Vanessa, que está acompanhando a Marta. E mais uma vez, que a luz esteja com você de forma especial hoje e sempre. Namastê. O Deus que habita em mim, saúde o Deus que habita em você. Beijo no coração e até semana que vem.